Olá, muito boa tarde. No momento em que os portugueses voltam a ser solicitados para se pronunciarem sobre a política que desejam para o país, queremos olhar o exercício da política através dos valores que lhe devem estar na base. Connosco está Gabriel Mateus de Albuquerque, autor do livro Ao Leme de Portugal, que tem por base as biografias dos presidentes da República e primeiros-ministros desde 1974. Boa tarde, Gabriel Albuquerque. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Recordava o Papa Paulo VI quando ele um dia afirmou que a política é a forma mais sublime do exercício da caridade. Este ainda é um valor que preside à política hoje em dia ou àqueles que são os seus atores? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É verdade, o Papa Paulo VI, e depois reiterado também pelo Papa Francisco, lembrava-nos precisamente esta ideia de que a política deve ser presidida pelo valor da caridade, ou seja, pelo valor da entrega e do amor ao próximo. E isto, sobretudo, num contexto de amor social, de amor pela comunidade e de pertença a uma comunidade superior aos valores individuais, mas que agregue todos aqueles que são os seus elementos. E nesta dimensão, a verdade é que nós muitas vezes assistimos, e temos assistido hoje em dia, a uma certa fratura social, a uma certa individualização da sociedade e da comunidade política, em que começamos a assistir a determinados grupos, a determinados segmentos, a pensar mais em interesses próprios do que propriamente numa visão coletiva de comunidade. E, portanto, é um momento precisamente desafiante para voltarmos a seguir este repto, quer do Papa Paulo VI, quer reiterado pelo Papa Francisco, de olharmos para um serviço à comunidade como um todo. E isso é, de facto, muito desafiante, porque, em primeiro lugar, perspectivar a política como uma forma de serviço traz muitas consequências, tem muitas implicações. Desde logo, o desprendimento com que se está na política, a ideia de ter que trazer um valor acrescentado para a política, e um valor acrescentado que não passa tanto por aquilo que nós podemos ter em ganho próprio e para a nossa própria vida individual, mas muito mais com aquilo que nós podemos contribuir para a melhoria da sociedade e daqueles que são os nossos concidadãos. E, de facto, perspectivar a política nesta ótica é desafiante e muitas vezes é quase um contraciclo e é uma perspectiva em contracorrente com aquilo que nós assistimos pelo mundo fora, em que são mais os orgulhos próprios e os interesses individuais de protagonistas e de países, e assistimos a invasões, a guerras que são explotadas precisamente por causa desses orgulhos e por causa dessas ambições individuais, e não tanto pela perspectiva do bem dos povos, do bem das comunidades, que deveria sempre presidir ao serviço e à causa pública nesta ótica da política como uma forma de caridade. Talvez por isso importe visitar aqueles que se situam numa linha cronológica, não é? E que ao longo das décadas se foram também entregando a esta missão do exercício da política. Penso que é um bocadinho esse o itinerário deste livro que publicou, que escreveu, Ao Leme de Portugal, e que revisita este itinerário de Presidentes da República e de Primeiros-Ministros. Porquê é que decidiu escrever este livro? Eu comecei a escrever este livro muito novo, com 17 anos, e na altura comecei precisamente porque tinha um interesse pela política, mas não encontrava um espelho que fosse suficientemente denso para que mostrasse com alguma realeza aquilo que tinha sido o sistema político durante os últimos 50 anos, mas ao mesmo tempo fosse suficientemente curto para que uma pessoa conseguisse ter uma imagem relativamente imediata daquilo que era o trajeto político da nossa Terceira República e dos 50 anos de democracia. E, portanto, aquilo a que me propus na altura foi de fazer um estudo sobre os principais protagonistas, portanto, aqueles que tinham conduzido o barco do país, nesta figura metafórica, de que, de facto, há homens que, pela circunstância de terem ocupado funções determinantes no nosso país, e eu foquei mais nos Presidentes da República e nos Primeiros-Ministros, mas os líderes da oposição, os líderes partidários e líderes de opinião na sociedade civil têm também um papel fundamental na nossa democracia, mas foquei-me, como dizia, nos Presidentes da República e nos Primeiros-Ministros para perceber, em primeiro lugar, como é que tinha sido o trajeto deles e, em segundo lugar, de que modo é que tinham então conduzido os destinos do país. É importante os atuais políticos revisitarem aqueles que lhes antecederam neste caminho?
Eu penso que sim, e penso que é um exercício que é feito. Aliás, é comum nós vermos como a história se repete e como episódios semelhantes da nossa atividade política e da nossa atividade política contemporânea têm muitas semelhanças com períodos da nossa história recente, destes últimos 50 anos. E é assinalável, de facto, que neste quadro constitucional, neste quadro político da nossa Terceira República, nós tínhamos tido uma variedade e uma plétora de soluções muito abrangente. Nós tivemos, já na nossa curta história da democracia em Portugal, soluções que passaram por governos maioritários, por governos minoritários, por governos de iniciativa presidencial, tivemos governos provisórios na altura da Assembleia Constituinte, tivemos dentro depois já da democracia consolidada soluções muito dispares, com diferentes partidos a liderar os destinos da nação e, portanto, o que nós percebemos é que, de facto, o nosso quadro constitucional é um quadro plural, é um quadro rico que nos permite soluções bastante diversas entre elas e que tem apresentado uma grande capacidade de elasticidade e que se tem adaptado bem aos diferentes desafios. E essa elasticidade depois permite que os políticos olhem para o passado e consigam retirar ilações de soluções que foram apresentadas para encarar os desafios do futuro. Neste percurso da democracia do nosso país, tivemos também muitas oscilações. Aliás, isso é típico da democracia, porque permite a mudança do poder. No entanto, foram raros os governos que permaneceram, que cumpriram as legislaturas completas. E isso, de alguma forma, vai passando alguma ideia de instabilidade para as pessoas, no sentido em que não são propriamente os interesses do país que estão ali em primeiro lugar representados. Dá a sensação que hoje as agendas políticas se sobrepõem àquilo que são as prioridades dos portugueses? Eu penso que a instabilidade resultará, sobretudo, de uma certa dificuldade da nossa cultura democrática, mas não é algo exclusivo de Portugal, é algo praticamente comum a todas as democracias ocidentais, que é a dificuldade do diálogo e do consenso. E um dos grandes desafios da democracia, aliás, a natureza da democracia, está precisamente na capacidade de ir ao encontro do outro e, nesse encontro, procurar soluções para os problemas. E a verdade é que a nossa democracia tende, e quando digo a nossa, digo o sistema democrático em geral nos Estados de Direito democráticos, tende a procurar e a vincar mais a diferença do que propriamente aquilo que as pessoas têm em comum. O que não deixa de ser curioso, porque nós muitas vezes estamos à mesa sentados com pessoas com filiações partidárias, com ideologias, com opiniões muito diversas, e é muito mais aquilo que as une do que as que separa. Não lhe parece um bocadinho redutor que quem não ganha as eleições pertence à oposição? Ou seja, quem se opõe não ajuda a governar, não é? Porque, obviamente, faz um bloqueio à ação governativa. Não parece o nome mais correto para quem não está à frente do governo do país, não? E a oposição pode, de facto, ser um papel construtivo, como tem muitas democracias ocidentais. Aqui, o mais importante de frisar é que a nossa cultura democrática deveria primar mais pelo encontro, pela capacidade de diálogo e por encontrar denominadores comuns. E, em torno desses denominadores comuns, construir um projeto de país no qual o grosso dos cidadãos se reveja. Porque a verdade é que nós vivemos num país em que a generalidade das pessoas não difere muito nas suas opiniões em relação a temas estruturais. É possível chegar a consensos, mas aquilo a que assistimos depois, de forma quase diametralmente oposta, é que os representantes estão mais preocupados em encontrar as diferenças em busca, talvez, de ganhos políticos, o que é natural, de frisar as diferenças de uns para os outros para tentar cativar o voto, e deixam muitas vezes para segundo plano aquilo que têm em comum uns com os outros e que, se calhar, preocupa muitas vezes os portugueses na sua qualidade de vida, em primeira instância, em segundo lugar, em relação a programas fundamentais como a saúde, como a educação, e essas são matérias que deveriam reunir um grande consenso, porque são matérias em que os portugueses estão efetivamente mais preocupados com os resultados do que com os caminhos ideológicos para lá chegar. Essa dificuldade ou essa distância em relação aos problemas concretos da vida dos portugueses não terá a ver também com, de alguma forma, termos hoje uma classe política que já nasceu no ambiente partidário e digamos, da luta política, no bom sentido, obviamente, mas que gravitou sempre à volta desta escada para o poder? Eu tenho dificuldades em responsabilizar os partidos políticos, até porque os partidos políticos têm tido uma responsabilidade muito grande, que é a de exercer
praticamente o monopólio da atividade política em Portugal desde 74. Portanto, a partir do momento em que é abolido o Conselho da Revolução e se acaba com a tutela militar do regime, os partidos tiveram esta função fundamental para o desenvolvimento da democracia, que é o de exercer esta competência e que tem exercido, na maior parte das vezes, com grande capacidade. Agora, há certamente um desafio, que é o desafio de integrar e de chamar a sociedade civil para beber dos contributos que a sociedade civil tem para dar. E os partidos... Ainda não há muito espaço para essa participação da sociedade civil. Mas tem que haver, porque os partidos também percebem que há um ganho muito grande para a sua própria dinâmica e para a sua própria sobrevivência política em ir buscar os melhores da sociedade para os seus quadros. E nós temos assistido, desde, por exemplo, a reforma das eleições autárquicas que permitiu candidaturas independentes aos municípios e que permitiu, de facto, que a sociedade se expressasse em listas organizadas, mas também nas próprias composição das listas, em que vemos que os partidos têm tido a preocupação de ir buscar pessoas fora dos seus próprios militantes para compor, desde o governo até às autarquias, até às listas para o Parlamento Europeu, e esse esforço muitas vezes tem sido reconhecido pelos cidadãos. Agora, há de facto esta preocupação que tem de ser clara de abrir e garantir que o sistema é um sistema em que os partidos representam a sociedade e não que os partidos se enclausuram fora da sociedade como uma sociedade à parte, o que depois terá necessariamente consequências nefastas para a sua própria dimensão. Por vezes, e por aquilo que vamos vendo, é muito raro alguém que está na oposição reconhecer que quem governa fez bem. Parece que é assumido como uma perda política para quem o afirma. No meio de tudo isto, onde é que está, afinal, a preocupação com o bem comum, que devia ser central na política, não é? Sim, é verdade, e isso acaba por entroncar um pouco nesta ideia que eu referi há pouco da dificuldade de chegar a compromissos, o que é especialmente lesivo para as democracias, porque a base, o cerne da democracia é o diálogo. E quando as pessoas não se conseguem entender sequer sobre os conceitos sobre os quais estão a dialogar, e nós assistimos por vezes nas assembleias deliberativas em que o diálogo é intransponível porque pura e simplesmente as pessoas não conseguem perceber, não encaram da mesma forma os termos técnicos que estão a ser empregos nas discussões, e olhamos, por exemplo, pelas discussões jurídicas em torno da dignidade da pessoa humana, em que nem sequer é possível as duas partes chegarem a um consenso sobre o termo, e a partir daí, de facto, assistimos a uma dificuldade crescente dos políticos em conseguirem construir numa base comum. O que é pena, e há honrosas exceções. Eu lembro-me, por exemplo, no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, quer Scalia, quer, por exemplo, Ginsburg, que eram os dois principais líderes da opinião, por assim dizer, das duas correntes, quer dos mais conservadores, quer Ginsburg, uma juíza líder da corrente mais progressista, eram grandes amigos e partilhavam, fora deste plano da mais alta magistratura americana, partilhavam uma amizade, encontravam-se frequentemente, passavam férias em conjunto, o que não os impedia de depois discordar radicalmente no plano jurídico e no plano político. Mas essa capacidade de, fora do debate, as pessoas manterem uma base comum que as una, sobretudo em torno de uma visão, isto é muito importante frisar. Os políticos não são pessoas mal intencionadas e aqueles que discordam entre si muitas vezes é porque têm opiniões diferentes daquilo que é o bem comum, mas legítimas e formas diferentes de encarar o bem comum. Mas a capacidade de perceber que ambos estão ali para um bem maior, pelo bem de Portugal, e essa capacidade de, com base nesses pressupostos, ir ao encontro um do outro e procurar soluções para os problemas, é de facto um repto que desde logo nos é dado pelo Catecismo da Igreja, é um repto que nos é dado em todas as mensagens, aliás nas mais recentes do Papa Francisco sobre a política, como uma forma de encontro e de encontro do próximo em torno daquilo que são os valores mais importantes. O Gabriel é um jovem e fala-se muito do alinhamento dos jovens em relação à política. A política não se pode acantonar, precisa também dos votantes, não é? Porque é assim que a democracia funciona. Se cada vez menos pessoas votarem, isto vai minar, obviamente, o processo democrático. Como é que vai acompanhando a relação da sua geração, dos jovens, com a política? Eu também acho algo injusto a opinião que muitas vezes é reiterada e vinculada de que os jovens não têm predisposição política ou não têm interesse político. A verdade é que os jovens se interessam muitas vezes por causas políticas, nomeadamente por causas cívicas com uma componente política, e vemos o envolvimento dos jovens em relação à questão ambiental e, entre outras, não só em questões
de solidariedade, por exemplo, em empenhos em causas sociais. Vimos o empenho durante a altura do Covid em ajudar e predisporem-se para a noção de bem comum. Agora, há de facto uma certa... Não se revê no atual sistema como está... Eu não diria que é no sistema. Mais do que o sistema, é na abertura e nos canais de participação. E, de facto, aí há este repto que é deixado aos partidos políticos e a todos os agentes políticos de procurar envolver. E eu penso que, ultimamente, isso tem-se visto. Há cada vez mais jovens atores políticos, atores relevantes, o que é relativamente normal, porque as democracias também vivem de ciclos, e este ciclo começou com uma geração muito nova. Na Assembleia Constituinte, os principais protagonistas da Assembleia Constituinte estavam todos na casa dos 30. Os líderes partidários, os principais feitores da Constituição, eram de uma geração de 30 e poucos anos. E, portanto, são pessoas que começaram muito novos na política, que tiveram atividades políticas desde tenra idade. Mário Soares, Sá Carneiro, todos eles começaram muito novos na atividade cívica e política e, portanto, ocuparam o espaço político que era deles por direito, porque de facto eram grandes protagonistas do regime embrionário que surgia então. E o que se nota é que depois que este rejuvenescimento foi feito mais gradualmente, porque esta geração naturalmente ocupou durante largos anos um espaço mediático muito intenso, mas que atualmente vemos cada vez mais novos agentes políticos, de uma nova geração, a virem a ocupar esse espaço, o que é fundamental para o rejuvenescimento da democracia e para que a democracia continue a mostrar que tem adesão junto das comunidades e junto dos mais jovens. Quando há estudos, sondagens, por vezes vemos que a imagem dos políticos não está muito favorecida. E ainda escutamos essa expressão... eu em política não me meto. Isso política não quero saber. É importante inverter esta forma de pensar ou de dizer as coisas. Era interessante que, por exemplo, na escola, a política fosse apresentada realmente como uma atividade essencial para a qualidade de vida e para o bem comum de todos. É verdade, mas há duas notas que cumpre salientar. A primeira é de que isto não é uma maleita dos nossos tempos. Nós, se recordarmos os tempos da República Romana, da democracia grega, os políticos já eram mal vistos pela sociedade, toda a sociedade criticava os políticos tinham má fama. Aliás, é comum encontrar nos grafites que se encontram nas cidades romanas antigas muitas críticas aos políticos. Portanto, não é uma coisa exclusiva dos nossos tempos, é praticamente uma constante ao longo de toda a história da política e da participação da sociedade na política. Agora, isso de facto não nos inibe de, dentro de uma cultura democrática, participativa, em que se chama todos os cidadãos para a esfera política e para a participação ativa, de tentar elevar um bocadinho o debate e com essa elevação depois tentar passar uma mensagem de credibilidade para a sociedade, que é fundamental para as pessoas se reverem nos seus representantes, porque este exercício de identificação com aqueles que nos representa é o mesmo exercício que depois permite que as pessoas acatem e que as pessoas compreendam as decisões dos políticos que depois impactam diretamente na sua vida. E isso, de facto, pode passar pela educação e pode passar pelas escolas. Mas também a ideia de que, atualmente, é uma realidade completamente aliada do contexto escolar também não é propriamente verdade. Nós vemos, por exemplo, associações de estudantes e dinâmicas, como, por exemplo, o Parlamento dos Jovens, tem um papel muito importante neste primeiro contacto dos jovens com a democracia pelo meio mais importante de todos, que é o da experimentação, que é o das pessoas passarem por processos eleitorais, formarem listas, apresentarem soluções para a sua escola, para o seu agrupamento de escolas, no âmbito do Parlamento dos Jovens, discutirem os temas que são propostos todos os anos e as pessoas, ao submeterem-se a votos, os alunos, os estudantes, os jovens, ao participarem por esses processos, experimentarem a democracia, o que é participar num processo democrático, e com isto depois estarem muito mais preparados para valorizar este bem que é tão precioso, ao mesmo tempo tão frágil, que é o da participação dos cidadãos na coisa comum e o da possibilidade dos cidadãos poderem contribuir para o nortear do país e para a condução dos destinos do país. Devia haver formas de uma democracia, direi, mais participada. Recordo países como, não sei, a Suíça, que faz muitos referendos, até se pintam os bancos do jardim de cor diferente, é um referendo sobre isso. Os portugueses são pouco chamados a pronunciar-se sobre outras realidades? É uma discussão antiga, e relativamente problemática. Por exemplo, no que toca a direitos fundamentais, a possibilidade de referendar direitos fundamentais e de levá-los a plebiscitos populares
traz riscos assinaláveis. E a Suíça já se confrontou diversas vezes com esses riscos, nomeadamente em matéria de liberdade religiosa. Eu recordo um caso em relação à possibilidade de existência de minaretes na Suíça, que foi levado a referendo e que depois terminou no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, precisamente por causa dos direitos religiosos das minorias. E, independentemente de nos pronunciarmos sobre o mérito da questão, há aqui, de facto, este risco de a democracia se poder pronunciar sobre tudo. E aqui não podemos esquecer que o Estado de Direito é um Estado de Direito democrático, mas que tem estes dois elementos em diálogo entre eles. Por um lado, o Estado de Direito e, por outro lado, o Estado democrático. E que a democracia informa o Estado de Direito e, portanto, os nossos direitos fundamentais e a forma como os compreendemos devem ter uma base e uma adesão popular, mas, por outro lado, a democracia não pode violar o Estado de Direito e uma forma de participação mais direta ou exclusivamente direta poderia correr esse risco. E, portanto, eu penso que o nosso mecanismo de democracia representativa consegue equilibrar bem estes dois pilares do nosso modelo e do nosso sistema de desenvolvimento. Um Estado de Direito, por um lado, democrático, por outro, e que consegue, no diálogo entre eles, chamar os cidadãos a participar e, certamente, a densificar conceitos como os direitos fundamentais. Para terminarmos, terminamos com o Papa Francisco, ele diz que a realidade é sempre mais importante do que a ideia. É importante ter isto em conta também quando se tem funções governativas, por vezes se está muito ligado à identidade específica de determinada força partidária ou força política e na realidade, a realidade da vida das pessoas é que marca a diferença. É fundamental. Um dos maiores riscos que nós assistimos ao longo da história da humanidade são precisamente os momentos em que se tentou forçar a realidade a uma determinada ideia. E nós vimos os riscos e as catástrofes que muitas vezes aconteceram quando os líderes políticos tentaram quase violentar a realidade para que ela encaixasse dentro de um estereótipo, dentro de uma concepção ideológica que muitas vezes tinha pouco a ver com essa realidade. E, portanto, os políticos terem como foco último da sua atuação os problemas concretos das pessoas, os problemas reais, será provavelmente o maior antídoto contra qualquer forma e contra qualquer inimigo das democracias. Porque os cidadãos confiam quanto mais nos seus representantes quando eles conseguem, de facto, cumprir aquilo que é o tratamento dos problemas que afetam o dia-a-dia dos portugueses. E, portanto, se os políticos tiverem essa premissa bem assente, estou certo que a democracia beneficiará em muito. Muito bem, Gabriel Albuquerque, obrigado por esta partilha e por nos ter ajudado também a olhar a política como serviço ao bem comum e ainda bem que assim ela deve ser exercida. Obrigado por esta partilha. A política como um valor de serviço ao bem de todos, ao serviço da sociedade, em destaque neste programa. Resta, pela nossa parte, agradecer a atenção que nos dispensou. Eu despeço-me com o desejo de uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.